Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é tirado do evangelista Mateus, do capítulo 8, dos versículos de 18 a 22. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um evangelho forte, mas que traz uma beleza, um significado todo especial. Me lembro que quando estava entrando no seminário, o evangelho do último retiro antes de entrar no seminário que eu fiz, o evangelho do último retiro que eu fiz antes de entrar no seminário era: Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. O segmento de Jesus, ele não é para buscar alguma coisa, é para buscar Ele. Vinde ver. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, é o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de Mateus. Porque aonde Jesus quer e precisa reclinar a cabeça é na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração. O segmento de Jesus, o importante é Ele. Ele é o primeiro. Ele é o tudo. Quantas vezes nós ainda buscamos nosso Senhor Jesus Cristo com outros interesses? Hoje em dia muito tem crescido a teologia da prosperidade. Nós seguimos o Senhor para termos um bom emprego, termos um bom carro, termos uma boa casa. Nós temos que seguir Jesus porque Ele é Jesus. Temos que seguir Jesus porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Senhor, permita-me que eu enterre meu pai antes de te seguir. Não, primeiro você me segue. Depois lhe será dada a oportunidade de enterrar seu pai. O problema aqui não é enterrar ou não enterrar os familiares, ter essa possibilidade ou não. O problema é o que está em primeiro lugar na nossa vida, na minha vida. O Evangelho de hoje nos convida a fazermos uma memória. A memória é muito pouco utilizado nos nossos tempos. As tecnologias, o celular, o computador, têm nos perdido essa capacidade, essa faculdade da alma, que é a memória. Todos nós temos uma memória, mas nós utilizamos muito pouco. Mas hoje eu convido você a fazer memória. Memória da sua vida, memória da sua história com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando tudo começou, aonde foi o primeiro encontro, o primeiro amor com Jesus, aonde foi, como foi e como estar hoje. Progredimos ou regredimos no encontro com Jesus? No encontro com Jesus. Tem um santo que diz que se não encontrarmos com Jesus todos os dias, corremos o risco de um dia não encontrá-lo. E essa busca que nós temos que ter na nossa vida e no nosso coração. Jesus tem que se fazer presente na nossa memória. Nós temos que recordar dele, recordar as coisas boas que ele tem feito em nossa vida. Porque ele é o primeiro, ele é o tudo, ele é o centro. Faça memória. Faça memória de como começou a sua intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo e de como está agora. Disse bem que esse evangelho é forte, mas bonito.
Onde queres que tu vás, eu vou te seguir, Senhor. Jesus seguiu na cruz. Aqui no meu quarto, eu tenho essa imagem de Jesus crucificado. Durmo e acordo olhando para ela. Porque é lá que Jesus reclina a sua cabeça. É lá, na cruz. E é para a cruz que ele nos convida. Ele não nos engana. O meu jugo é suave, mas é jugo. Percebe que às vezes nós deixamos de colocar Deus por primeiro e colocamos a nossa vontade. A prática de fazer memória da nossa vida e do nosso seguimento de Jesus tem que ser diária. Todos os dias antes de dormir, tente fazer isso. Senhor, será que eu elegi o Senhor como o primeiro da minha vida e da minha história hoje? Hoje. Se a gente não elege Jesus como o primeiro, as outras coisas não têm sentido. Tudo enche-se de eu. E eu sou fraco, eu sou falho, eu erro, eu vacilo. Só Deus é coerente, só Deus acerta sempre. A prática de exercitar a nossa memória, agora que nós estamos pouco exercitando-a, é doloroso no início, mas a nossa memória ela tem que ter Deus, tem que ter Cristo. Leia a Bíblia. Diácono, mas eu não sei o que eu leio. Leia ela toda, leia qualquer livro. Encha a sua memória de palavra de Deus. Encha a sua memória das coisas de Deus. Na nossa memória a gente só guarda, corremos o risco de só guardar coisas ruins. E a memória, ela exercita um trabalho tão forte na nossa cabeça, no nosso ser, no nosso modo de ser. Se nós esquecemos o ponto de partida, nós não sabemos para onde queremos chegar, aonde queremos chegar. Por isso que a memória é importante. Esse discípulo que pede, Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar meu pai antes de te seguir para a cruz. Ele esqueceu da memória. Ele não fez memória do início, de como foi o convite de Jesus. Que hoje, a igreja celebrou ontem o dia de São Pedro e São Paulo, mas hoje, dia de São Pedro, que nós possamos ser como ele. Pedro faz memória do seu encontro com Jesus frequentemente e entende aonde quer chegar, para onde está indo. Que o Evangelho de hoje possa servir de caminho para nós, para que nós redescobrimos dentro de nós, dentro da nossa memória, o nosso encontro primeiro com Jesus. É esse encontro primeiro que vai nos dar força, ânimo e decidir por Ele todos os dias. Senhor, hoje eu quero te amar, hoje eu quero te adorar, hoje eu quero, Senhor, entregar o meu dia, a minha vida por completo a Ti. Faz de mim, Senhor, instrumento Teu, como fizeste lá no início. Quanta alegria, Senhor, quanta felicidade em Te servir. Dar a minha vida por completo a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por me fazer lembrar. Me lembrar das coisas que muitas vezes eu jogo tanto entulho em cima delas. Mas obrigado, Senhor. Obrigado por me lembrar que eu quero seguir-te, que eu quero eleger o Senhor como o primeiro da minha vida. E tudo mais me será acrescentado e vos será acrescentado porque nós elegemos Ele primeiro. Porque nós elegemos Ele primeiro, tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Olha que cântico belíssimo, né? Que nós possamos, hoje, nessa segunda-feira, adorar Jesus, glorificá-lo, Ele que é o nosso único Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.